Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. A minha família veio para cá em 1954 e no ano seguinte as irmãs começaram a trabalhar aqui em Dourados e foi pelo convite de Dom Orlando. Na época a nossa diocese era em Corumbá, né, que Dourados ainda tinha paróquia, acho que só uma paróquia na época. E as irmãs então vieram. Elas foram morar ali num casarão de madeira, onde hoje é a igreja São José. Ali onde é a catedral, era a moradia e a igreja dos franciscanos. Aí os franciscanos foram para onde hoje é a igreja São José e passou a ser a igreja do bispo, né? Porque é a catedral, né? Então, mas na época que nós chegamos aqui, eu me lembro que Dourados ainda era uma cidade muito pequena. Nem se pensava em asfalto, eu penso naquela época, porque eu me lembro que me assustei um pouco, porque era uma cidade e tinha cavalos comendo grama na Marcelino Pires, né? Então aquilo para mim foi uma coisa interessante. Dourados era essa cidade pequena, a maior parte das casas era de madeira, porque pode se ver nas fotos, né? Uma das casas maiores que tinha, que era o Cine Ouro Verde. Até eu lembro que a escola, no início, preparava as meninas para apresentar teatro e os teatros eram apresentados no Cine Ouro Verde. Então, era, acredito, uma das maiores casas da cidade na época, né? E o Imaculado ele foi crescendo junto com Dourados, porque a história do Imaculado e Dourados, elas se confundem, porque tudo era muito pequeno, tudo era muito difícil. O meio de transporte das irmãs era bicicleta. Elas desciam naquela poeira, naquela terra solta da igreja São José, onde hoje é a igreja São José, até a catedral, porque tinha uma sala de aula ali na igreja São José e sala de aula lá onde hoje são as salas de catequese da paróquia da catedral, né? Então, tudo era muito difícil. A luz, parece que uma luz um pouco fraca, a luz elétrica, até pelas 10 da noite, ou até 9, 10 horas, e depois tudo era feito com a luz de velas, né? Até as irmãs que estavam aqui na época, para fazer correção de cadernos dos alunos, tudo era a luz de velas, né? Então, tudo era bastante rudimentar, assim, bastante precário. Eu me ausentei de Dourados de 1980 até há pouco tempo, agora 2008. Dourados teve um progresso fantástico, uma cidade que cresceu demais, cresceu, se organizou, sabe? Então, é uma cidade que está de parabéns, não só pelos 80 anos, mas está de parabéns por todo esse progresso, né? Que em 1959 começou essa primeira parte que em frente às quadras, né? Se você puder olhar, você vê as emendas da construção do prédio, né? São várias. Então foi feita por etapas. Também com muita dificuldade, sempre com muita dificuldade. Sim, eu lembro da Arlene e Arlete Vieira de Matos, que eram internas na época, e o irmão delas, Ademar, isso mesmo. Eles foram os primeiros alunos internos aqui, porque era internato para meninas e para meninos pequenos, né? Porque a escola era dividida menina e menino, né? Naquela época, né? Você deve lembrar que
E era uma escola de meninas aqui, só que o internato, como os pais moravam na fazenda, não tinham onde deixar as crianças, então deixavam aqui no internato. O meio de transporte era a bicicleta, mas tinha também charrete. Então, uma das irmãs, ela saía lá, na época já saía daqui, e ela ia até a cabeceira de charrete para atender escolas, trabalhar ensino religioso com as crianças nas escolas, né? E na parte de catequese, nós preparávamos, a Escola Imaculada preparava os alunos para a primeira comunhão, como a gente chama, né? Preparava aqui na escola, fazia toda a cerimônia aqui na escola, então a participação era muito grande, né? Tanto na parte educacional quanto na parte religiosa, a parte de catequese. E nós tínhamos sempre muita parceria com o pessoal da prefeitura, da parte educacional. Sempre muita troca de favores, né? Troca de trabalho. Se trabalhava muito junto, porque tudo era muito pequeno, então se fazia um trabalho conjunto, né? Para ficar aqui eram 6 irmãs. Chegaram 8, mas 2 voltaram, que vieram acompanhar, e vieram no avião cargueiro da FAB, porque não tinha meio de transporte mais adequado. Então veio rudimentos de mudança, algumas coisas, mas a população de Dourados acolheu de braços abertos essas irmãs que estavam chegando. Né? Eu me lembro da família Amaral, eu me lembro que tinha a Dona Quinha de Carvalho, e, nossa, acolheram muito bem as irmãs, providenciaram as necessidades, né, nos primeiros tempos, e tanto que elas se sentiram em casa, tanto que muitas irmãs queriam vir a Dourados para trabalhar, né? E várias passaram por aqui. Tinha irmãs na Vila São Pedro, Vicentinas, eu acho que era. E aqui em Dourados nós fomos as primeiras irmãs. Que depois de Dourados também foram para Itaporã, né? Até hoje nós estamos também em Itaporã. Né? Em Itaporã nós fazemos trabalho na paróquia, trabalho de catequese, trabalho social, né? E aqui em Dourados a gente faz, além do trabalho aqui, na sede do Imaculada, eu estou falando sede, porque agora nós temos extensão do Imaculada no bairro Vila Cachoeirinha. Ali nós temos 75 crianças da Escola Imaculada. Essas crianças recebem tudo gratuitamente. Recebem uniforme, alimentação, o ensino, o material que nós trabalhamos com a editora Coque. Eles também recebem esse material, a gente compra e oferece. Então, é o Imaculada do Centro e o Imaculada do Cachoeirinha, né? O vizinho mais próximo que nós tínhamos na época era a delegacia, que era onde hoje é o Corpo de Bombeiros. Ali era o vizinho mais próximo. Então, era meio do mato. Aqui, só que os perigos da época não eram os perigos de hoje. Então, dava para se fazer isso. Hoje em dia, não sei se seria possível. Tem um fato das meninas internas, porque tinha várias Maria do Socorro. Me parece que eram 3 meninas que se chamavam Maria do Socorro. Então, elas, porque era no meio do mato, mas não era tão mato assim perto de casa. Perto de casa tinha um mato mais baixo, né? Uns arbustos. Local ideal para se esconder, para brincar do pique-esconde, né? E aí uma menina não era encontrada e elas começaram a chamá-la pelo nome. Socorro, socorro, socorro. E o eco fez o pessoal da delegacia ouvir e correram aqui para prestar socorro. Não era nada disso, eles estavam chamando a Maria do Socorro. A casa não estava preparada, tanto que quando elas chegaram,
O avião, eu falei anteriormente, né, que elas vieram no avião da FAB, o avião se antecipou, não esperavam que chegasse naquele momento. Então, enquanto o povo foi acabar de organizar a casa para as irmãs, elas foram levadas na casa da dona Neuza Amaral, o Dom Teodário acompanhando, foram passeando um pouco com elas até que o povo acabasse de organizar o espaço e anunciaram com foguetes que as irmãs tinham chegado. Então, o povo foi chegando lá próximo da casa para fazer a recepção das irmãs, né? Foi muito... E o Dom Teodário, então, ficou, com certeza, um pouco constrangido com isso, né? Então, ele disse que assim como quando Clara saiu da casa, que a Clara, uma menina de família nobre, que saiu da casa, e Francisco não tinha nada para oferecer a ela. Então, tinha só a pobreza para oferecer para Clara. Então ele disse, aqui também está se repetindo isso. O que tem a oferecer para as irmãs é a pobreza, porque não tinha praticamente nada organizado. Ela funcionou onde hoje é o salão de celebração da Igreja São José Operário, né, na Marcelino Pires, e também, porque era uma sala grande, dividida, tinha uma divisória, fazia 2 salas de aula ali. Durante a semana. Domingo abria-se aquela divisória e fazia um salão maior onde se celebrava a missa. E o outro espaço onde hoje são as salas de catequese da paróquia da Catedral. Então ali também foi a escola Santo Antônio, Educandário Santo Antônio, né? Que depois passou a se chamar. E ali as irmãs trabalharam até não muitos anos atrás, trabalharam ali. Dourados está assim crescendo ainda, né? Mas quando eu fiquei alguns anos ausente daqui, porque estou aqui pela 3ª vez trabalhando, assim, foi um choque quando eu saí para conhecer a cidade, quando eu voltei, né? Muito progresso, muita organização na cidade. Povos de diferentes lugares do Brasil, né? Então, cresceu muito mesmo, Dourados. Tanto que aqui, onde está o Imaculada hoje, era tudo mato e hoje, olha que bairro residencial maravilhoso que tem, né? Então, a cidade como um todo, já no início, quando eu morava aqui pela primeira vez, já tinha muitas casas aqui. Depois, quando eu voltei, a organização é maravilhosa. Que Dourados continue buscando o bem da sua população, a construção dos seres humanos. Porque o que fica na pessoa é a construção pessoal. Então, que Dourados se preocupe com as pessoas, porque as coisas vão acontecendo. A cidade, o crescimento vai acontecer, mas nós precisamos de pessoas de fé, pessoa que acredita na outra pessoa, pessoa que cuida da outra pessoa, sem competição doentia, que uma competição saudável, para que todos tenham oportunidade de crescer junto com a cidade nos seus 80 anos. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.